Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14, 15 e 16. A Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande mistério da piedade. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Obrigado, Pai, por tua santa palavra, nos edifica, em nome de Jesus. Amém. Sobre a igreja de Deus. A igreja é de Deus. O que seria das nossas vidas, o que seria do mundo sem a igreja? Um dia a igreja será arrebatada e logo, logo o Senhor voltará. A igreja é ela que sustenta a verdade nesse mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Na soberania de Deus, Deus deixou a igreja como sal, como luz, como defensores da verdade. É o povo da verdade. Não somos perfeitos, mas servimos a um Deus perfeito, que é o Deus de toda verdade. Deus não é homem para que minta. Ele se revelou para a sua igreja, se revelou, e nós defendemos e vivemos a verdade. Amamos a casa de Deus, amamos o próprio Deus e também amamos a igreja de Deus. Amamos também nossa igreja local. Outro dia eu conheci um senhor que ele me contou de forma bem simples, mas eu achei bonito. Eu acho que não é nem evangélico, não conheço ele bem, mas ele de vez em quando eu encontro ele. E um dos dias ele me disse que acho que a mãe dele cuidou durante anos como zeladora de uma das nossas igrejas aqui presbiteriana da cidade. Ela foi zeladora sem receber nada durante anos. E ele diz isso com muita alegria. A mãe tinha aquele amor pela igreja, aquele amor em servir. Claro que ela poderia ter tido um salário, né? Não era, o trabalhador é digno do seu salário, mas aquele filho é feliz, né? Pelo testemunho, pelo amor que a mãe demonstrou. Por que ela fez isso? Certamente, pelo que eu entendi, era uma mulher de Deus, que amava a Deus. E por amar a Deus, servia a igreja da forma que podia. Nós amamos primeiramente a Deus, o Deus vivo, mas amamos também a casa de Deus e toda a igreja, onde Cristo é o cabeça. É um grande plano de Deus. Deus tem um plano e Ele cumprirá o seu plano até o fim, através da igreja, através de cada um do seu povo. E nós confiamos nisso e assim vivemos em comunidade, vivemos em corpo de Cristo, sabendo que Deus está dirigindo até o final, até o último dia, na verdade, na palavra. O texto, o apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo, um jovem pastor, temendo, e Paulo, para animar Timóteo, fala muitas coisas e, principalmente aqui nesse versículo, ele mostra o propósito dessa carta, que era para que Timóteo soubesse como proceder na casa de Deus. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito foram escritos por Paulo para isso. O que é a igreja e como devemos proceder na casa de Deus. Timóteo era tímido, Timóteo temia, era um mundo muito difícil aquele que eles viviam. Paulo encontra Timóteo já jovem, ele desde criança
já conhecia as Escrituras por meio da sua avó e da sua mãe, mas quando Paulo encontra um jovem fiel, ali trata como um pai, vai discipulando e ele se torna um pastor. Mas, pelo que a Bíblia nos diz, é como se Timóteo tivesse um receio, um medo, uma timidez. Pelo que diz os comentaristas, é como se ele via que Paulo era tão perseguido por aquele mundo, por aquele império, que era como se ele dissesse: eu vou ser também. Se matarem a Paulo, vão me matar também. E Paulo traz as recomendações, como a igreja deveria funcionar. E ele diz: escrevo-te essas coisas, esperando ir ter e vê-lo em breve. Paulo queria vê-lo, mas talvez não fosse possível. Se eu tardar... Assim era a vida do apóstolo Paulo. Ele não tinha certeza. Ele vinha as perseguições, vinha as lutas, muito trabalho para fazer, de cidade em cidade. Então ele escrevia. E hoje nós temos em nossas mãos algo escrito que mostra como a igreja deve agir. Hoje a gente está aqui. Deus inspirou o apóstolo Paulo para conduzir a igreja, na verdade, até o fim. Como é importante. Eu acredito que vocês todos têm essa mesma experiência. O que seria da nossa vida se não fosse a igreja nos orientando espiritualmente? O que seria da nossa vida se não fosse a palavra que Timóteo recebeu, ensinou para outros e chegou até nós? Como a gente é livre de nós mesmos, das heresias. Quantas heresias já ameaçaram a igreja de Deus? Quantas modas, modismos, doutrinas que parecem boas, mas são terríveis, chegam à nossa vida. Mas o que é que nos livra? É a palavra, é a igreja. Que é a igreja que sustenta a verdade. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo, que antes perseguia a igreja, agora defende a igreja e diz que ela é do Deus vivo. De quem é a igreja? É do Deus vivo. A igreja tem um dono. Não são os pastores, não são os concílios que são donos da igreja. O dono da igreja é o Deus vivo, o soberano Deus vivo. Paulo, que antes perseguiu a igreja, consentiu na morte de alguns. Na estrada de Damasco, ele vê a luz, Cristo fala com ele. Quem és, Senhor? Pergunta Paulo. Sou Jesus a quem tu persegues. Quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. E aqui Paulo reconhece a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Essa parte aqui do versículo 16, provavelmente era um hino que eles cantavam na igreja naquela época. Veja como a música fazia parte da igreja, né? Aqui provavelmente um hino sobre Cristo. Vamos tirar algumas lições a mais desse texto. Primeiramente, como nós devemos nos comportar na casa de Deus. No capítulo 2, verso 1 em diante, Paulo diz que há um só mediador na igreja, que é Cristo Jesus. É por meio de Cristo, o cabeça da igreja, que tudo funciona, os dons, os ministérios, o culto, as orações. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Homens pecadores. A igreja são pecadores santificados. Paulo vai ensinar sobre as orações que os homens devem orar. Igualmente as mulheres, levantem suas mãos santas, orem a Deus. Paulo vai colocar as regras da igreja. Ele vai dizer que a igreja deve ter bispos. A igreja deve ter homens, diáconos e presbíteros também capacitados, não perfeitos, mas irrepreensíveis, aqueles que
aqueles que não são perfeitos, mas foram santificados pelo Espírito Santo e não têm motivo de escândalo, nem dentro nem fora da igreja. São os presbíteros e os diáconos, homens pecadores, mas foram santificados e não são homens de escândalo, nem dentro da igreja, nem fora. Eles devem ser irrepreensíveis. Nós aprendemos aqui que tem regras dentro da igreja, ordem e decência. Não é como Timóteo queria fazer, mas era como Deus tinha revelado. Ensino essas coisas. Se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Por que fazemos culto de oração? Está aqui, Paulo ensinou a Timóteo. Homens e mulheres, orem. Por que temos presbíteros, diáconos? Como é que sabemos escolher? Está aqui. Então, existe uma forma que Deus quer. Homens irrepreensíveis, não neófitos, maridos de uma só esposa, sejam sóbrios, modestos, temperantes. O nosso temperamento. Aqui são características para os líderes da igreja, mas na verdade todos nós devemos buscar isso. Não só os bispos, não só... O que era o bispo? O bispo é uma palavra usada para aquele que é o superintendente da igreja. É a mesma coisa que presbítero, é uma palavra diferente, mas que tem a mesma função. É aquele que está atento a tudo na igreja. A parte da doutrina, as necessidades da igreja, os dons. Certamente é tão abrangente que até mesmo outras questões da igreja administrativas também os bispos devem fazer, os presbíteros. Nós todos devemos buscar uma vida irrepreensível, longe do erro. E também Deus vai trabalhar conosco em nossos temperamentos, em nosso caráter. Deus deseja que sua igreja seja santificada no caráter, na ira, na mentira. A igreja é a igreja da verdade. A igreja é a igreja da verdade. Nós devemos ser o povo de caráter, o povo da verdade também. Segundo lugar, nós devemos ter a alegria em participar da igreja. Somos participantes da igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Deus tem um plano e o está executando, e nós fazemos parte. Isso me fez lembrar o texto de Romanos, quando Paulo diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos. Quando a gente olha para a igreja, da forma que Paulo está mostrando aqui como ela é, a gente fica admirado, é algo muito grande. Que plano! Só Deus poderia ter um plano assim. Uma igreja, desde o Antigo Testamento até hoje, é a mesma igreja. Deus revela, através dos profetas, da lei, até chegar à plenitude dos tempos, um povo que Ele santifica, o modelo do Antigo Testamento, depois a plenitude, é um rei, nós somos reinos e sacerdotes, todos nós. Que plano, que coisa linda é ver a igreja como Paulo está dizendo aqui. Santa, pertencente, ela pertence ao Deus vivo. Foi Deus que nos chamou. São aqueles que são chamados do pecado para viver para a glória de Deus. Chamados para fora. E quando nós percebemos que nós participamos dela, a gente fica admirado. Senhor, Tu me chamaste para ser igreja. Sou participante da igreja. Que privilégio. Por isso que quando a gente entende isso, a gente fica igual aquela irmã que eu falei no início. A gente quer entregar tudo para Deus. É tão grande o privilégio. Se isso tudo é verdade, a igreja pertence a Deus. Deus está nos conduzindo. Deus
Deus tem um plano, nós fomos incluídos. Se tudo isso é verdade, e a gente fica feito Paulo, admirado, ó profundidade, quão grande é o conhecimento de Deus, quão grandes são as obras de Deus, exultando. E aí a gente, de fato, serve a igreja com amor, a gente está disposto a ouvir o chamado de Deus. Por quê? Porque a gente conhece a Deus, a gente quer servir a igreja do Deus vivo. Nós devemos amar a igreja, amar o culto, amar os irmãos, fazer o melhor. Davi, no Antigo Testamento, quando foram construir o templo, ele pega o melhor que ele tem e ele dá. Por quê? Porque ele conhecia a Deus. Quando nós conhecemos a Cristo, que é o cabeça da igreja, a gente tem essa mesma experiência de querer ajudar, de querer estar presente, de orar, de servir com os dons e ministérios. Quando Deus nos chama, deixaremos tudo pelo privilégio do chamado. Porque é Deus que chama. E é um chamado irresistível. Em terceiro e último lugar, o mistério da piedade. Provavelmente um hino que eles cantavam, falando sobre Cristo, o cabeça da igreja. Ele diz aí no verso 16, que é grande esse mistério da piedade. E falando sobre Cristo, aquele que foi manifestado na carne. Está dizendo que Cristo veio a esse mundo, mas que ele já existia antes de vir para esse mundo. Antes de ser encarnado, ele já existia junto com o Pai. Ele foi justificado em espírito quando ele ressuscitou. Romanos, capítulo 1, verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Cristo ressuscita, é ali a prova que era o Filho de Deus, a prova que o Pai aceitou o sacrifício do sangue de Cristo, a prova que ele foi perfeito aqui, manifestado na carne, justificado em espírito quando ressuscitou, a prova que era o Filho de Deus, contemplado por anjos, quando ele subiu aos céus, os anjos apareceram aos discípulos, porque estás olhando, esse mesmo que está subindo um dia voltará. Ele foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, não só Israel, as outras nações. Nós estávamos aqui certamente nessa promessa, nações que não conheciam, não eram igreja, pela pregação do Evangelho fomos chamados. Ele foi pregado entre os gentios e crido no mundo, nós cremos nele. E também ele foi recebido na glória, onde ele foi exaltado e governa a sua igreja e um dia voltará. Ele foi recebido na glória e exaltado e coroado pelo Pai. Ele cumpriu a missão aqui nessa terra e foi exaltado no céu e recebeu um nome que está acima de todo nome. Isso é a igreja. E nós somos parte dessa igreja. Há um cabeça, há um Senhor, há um Deus, há uma eternidade. Um dia estaremos todos juntos. Essa semana eu estava olhando uma foto da minha avó, deu uma saudade tão grande. Eu digo, meu Deus, parece uma mentira, minha avó. Eu comecei a me lembrar dela, eu quando era pequeno, tantas coisas lindas Deus usou. E, meu Deus, ela já morreu, faz anos já, como a vida passa depressa, deu aquela saudade. Então, esse mundo é assim. Um dia toda a igreja estará, todos aqueles que creem, todas as nações, um dia estaremos juntos na grande família de Deus. Todos os que creem, todos os que creram em Cristo, aquele que foi manifestado na carne, crido no mundo, recebido na glória. Nós somos a igreja de Deus. Vamos fazer uma oração pela igreja do Senhor. Oremos. Senhor, nós também ficamos admirados, como Paulo ficava, extasiado, em louvor, quão lindo é o plano de Deus, chamar pecadores, santificá-los, capacitá-los, transformá-los, transformar o caráter nosso
e nos usar nesse mundo, Senhor, para pregar o Evangelho, defender a verdade, a igreja que é coluna e baluarte da verdade. Obrigado, Senhor. Nós, pela Tua graça, somos coluna da verdade, sustentáculos. O Senhor sustenta a verdade nesse mundo através da igreja. Somos baluarte da verdade. A perseverança da igreja é uma obra que dura até o fim. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque é obra de Deus. A igreja é do Deus vivo. E nós te adoramos e te agradecemos, porque o Senhor nos chamou para ser igreja. Abençoa toda a tua igreja, espalhada em toda a terra, em todos os lugares. Os gentios creram, Senhor. Nós vemos isso se cumprindo. Quantas nações têm crido? Quantas pessoas hoje creram? Quantos hoje receberam a Cristo? Quantos hoje creram no Evangelho? Abençoa nossos irmãos que creram hoje, certamente. Acredito que sim. São partes do teu povo, nossos irmãos. Obrigado. Abençoa-nos a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, estaremos encerrando a transmissão, mas continuaremos aqui orando com aqueles que puderem, que estão aqui presentes, são convidados a participarem de uma breve oração logo após o término da transmissão, aqueles que desejarem. Encerramos por aqui. Deus abençoe a todos, boa semana.